Bom dia, irmãos. Louvo a Deus pela sua vida, pela nossa igreja e a chance que Deus nos dá de estudar a palavra dele cada dia mais, aprendendo um pouquinho mais, para que possamos melhorar o nosso comportamento e até mesmo evitar certos tipos de pecados que tão de perto nos rodeiam. Estamos rodeados o tempo todo de tentações e seduções e nós precisamos aprender a observar para poder recusar tudo aquilo que não procede de Deus e que nos faz mal espiritualmente. Hoje, na nossa lição da EBD, nós vamos trabalhar o tema Adúlteros e Adultério na Balança de Deus. É a revista nossa desse trimestre, lição número 8. Você, então, certamente já leu a revista, já leu a lição, já sabe muito bem como é o tema e como que o autor desenvolve essa lição, como que ele desenvolve a sua percepção sobre o tema, que é adultério e os adúlteros, né? Só existe adúlteros porque praticam adultério. E o adultério, justamente, é que forma o adúltero. Então nós vamos, se Deus quiser, nesta manhã, em pouco tempo, assim, tentar aprender um pouquinho mais sobre esta visão de Deus para nossas vidas, para que a gente não fique preso apenas a um conceito, mas sim um princípio de uma relação profunda com Deus, intensa e constante. Vamos orar? Deus bendito, nós estamos aqui nesse momento e te agradecemos pela oportunidade em Cristo Jesus de aprender um pouquinho mais da tua palavra. Sempre pedimos a Deus, abra-nos o entendimento, o raciocínio, a nossa mente para entender a beleza, a profundidade, as riquezas que há na tua palavra, para que no dia a dia ela nos corrija, nos ensine, nos mostre, nos aperfeiçoe, Pai. E hoje o tema é adultério, Pai. Nos ajude a caminhar com a graça de Jesus Cristo sobre esse tema e aprender para poder te glorificar com a nossa forma de viver. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, então o tema, eu já falei, é adúlteros e adultério na balança de Deus. Tema muito interessante, porque não somente pela prática do adultério, mas justamente pela o perigo que esse tema apresenta para as nossas vidas. É claro que eu não vou ficar preso apenas ao nosso conceito popular de que adultério é uma relação matrimonial, o marido, a esposa trai. O adultério ele é muito mais envolvente, ele é muito mais amplo, ele é muito mais corriqueiro do que você imagina. De certa forma, você já praticou adultério sem você perceber que praticou dentro da visão que nós vamos desenvolver, que é proposta pelo próprio autor, que achei muito interessante. Nós entendemos que a relação nossa com qualquer coisa, é a nossa relação com pessoas, com assunto, com relações com filhos, com cônjuge, nossa relação com a igreja, com Deus, com nossa relação com a sociedade, com o nosso emprego, tudo isso favorece uma possibilidade de adultério. Porque dentro da compreensão bíblica, adultério são as pessoas que são infiéis, não somente na guarda sacramental do casamento, mas são infiéis nas suas relações. E esse conceito é que nós iremos ver um pouquinho. Na página 41, ele trabalha o primeiro tópico, que é adultério conjugal. Mas o tema proposto pela revista fica em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Nós estamos vendo o decálogo e vamos dar uma olhadinha justamente agora no Êxodo 20, versículo 14, que simplesmente diz: não adulterarás. Você já leu esse texto também em casa, com certeza. E agora, em cima desse texto e a proposta que o autor nos traz, ele fala o adultério conjugal. O adultério conjugal foi trabalhado no Decálogo porque justamente o povo judeu queria muito ter uma brecha para poder ficar mudando de relações sem nenhum tipo de peso na consciência. Jesus Cristo disse que Moisés colocou porque o coração do povo era duro. Então a gente já entende aí que é a nossa dureza em relação aos desejos carnais, às vontades próprias, que é um princípio para a gente poder praticar uma infidelidade, seja a Deus, seja também na nossa relação conjugal. É claro que quanto mais duro for o meu coração, mais eu vou desejar as coisas deste mundo, mais eu vou querer facilitar as coisas para a minha vida e não querer seguir os princípios da palavra de Deus que Deus propõe. Deus nunca quis isto, no Antigo nem no Novo Testamento.
que o povo se separasse e casasse, mas Deus queria que fosse um povo fiel. Assim como ele é fiel ao povo, assim como ele é fiel àquele que o segue cada dia mais. Então Deus espera essa reciprocidade nossa com ele também em relação à fidelidade. Então quando você larga a sua fé, você está sendo infiel a Deus. Quando você larga os seus princípios cristãos, você está sendo infiel a Deus. E na relação conjugal, a gente transfere para a nossa relação conjugal a nossa infidelidade nas outras áreas também, porque tudo está conectado entre si. Se você é desonesto no troco que você recebe a mais, você também está dizendo, eu tenho um princípio moral baixo, então eu pratico a infidelidade, eu não sou fiel. Isso já é um princípio. Então, quando você chega num ato conjugal onde houve uma traição, onde houve um rompimento do acordo firmado pelos dois, seja perante um juiz ou perante um pastor, seja de maneira mais simples ou mais suntuosa, uma festa glamurosa, eu estou dizendo que eu não tenho caráter. Eu estou dizendo que eu não tenho palavra, eu não cumpro com a minha palavra. O problema está mais, a princípio, ligado a mim mesmo, que às vezes ao cônjuge. Lembrando que também na parte de aconselhamento, eu lembro quando fiz o curso de aconselhamento pelo Instituto Cristão de Psicólogos e Psiquiatras do Brasil, eles trouxeram a tese de que dentro de uma relação matrimonial, sempre quando há uma quebra desta aliança, através do adultério, ambos estão errados. E a função do conselheiro é achar a culpa de cada um, para que haja um equilíbrio justamente, para que o casal seja tratado igualmente, para que aquele que se diz vítima não fique só tentando sobrepor e acusando o cônjuge que o traiu. Então, dentro de uma relação matrimonial, nós temos o princípio do equilíbrio. Então, quando eu estou com meus valores desequilibrados, quando eu não tenho muito bem formado o meu caráter, a minha persona, eu tenho já uma tendência a praticar coisas erradas. E lembrando que o pecado pequenininho, ele é a porta para o pecado maior. Sabemos que pecado é pecado e todos eles têm consequências, às vezes maiores, às vezes menores. E o pensar é uma coisa e o praticar é outra coisa. Isso diante de uma sociedade, mas diante de Deus, o pensar, o desejar já é um pecado que afeta a nossa comunhão com Ele. Na relação conjugal, o casal eles precisam justamente serem honestos uns com os outros em relação às suas vontades e desejos. Porque nós somos cirandados, nós não podemos dizer que estamos imunes. Ninguém está imune, porque Paulo já advertiu muito bem. Aquele que está em pé, cuidado, não caia. Então não caia na lábia da sua prepotência, da sua arrogância, da sua soberba, achando que você está errado. E se porventura você já foi vítima, assim por dizer, de uma traição conjugal, você tem que escolher o que você vai fazer. Ou vai perdoar e também reconhecer os seus erros nesse processo do adultério conjugal, qual foram os motivos que também te levaram a proporcionar ao seu cônjuge um ambiente que facilitasse o pecado. Nós temos que ser muito honestos e muito claros conosco mesmo. Muitas das vezes nós estamos induzindo o nosso cônjuge ao pecado. Muitas das vezes nós estamos levando o nosso cônjuge a praticar as coisas erradas para que ele fique como culpado, ela fique como culpada e eu fique como vítima, como inocente. Cuidado com essa teia, que ela é muito frágil. Ela é muito frágil. Você precisa ser honesto e dizer, olha, eu estou errado também. Aqui ele, na lição do adultério conjugal, ele cita a história de José. José era solteiro, então ele poderia ter uma relação de casamento. Ele poderia casar porque ele quisesse ali, dentro daquele contexto ali. Mas ele teve a chance de praticar a vida sexual fora do casamento e José escolheu, não quero. Ele tinha toda a possibilidade possível, mas ele escolheu porque ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. E ele entende que assim como eu não quero que mexam no meu casamento, eu também não vou mexer no casamento de ninguém. José entendia muito bem que o compromisso que ele tinha feito com Deus era muito maior que o compromisso sexual que ele poderia firmar com qualquer outra pessoa. Eu não posso desejar para o próximo aquilo que eu não quero para o meu próximo casamento. Se fôssemos usar a lei da igualdade, nós diríamos que o direito que eu tenho de trair também a minha esposa tem.
E isso gera todo um ambiente de insegurança. O autor, na lição, ele cita a questão das leis, né? Justamente a lei é para pôr limites, a lei é para pôr norte, a lei é para conduzir a nossa conduta, a lei é para nos mostrar aquilo que pode e o que não pode, quais são os limites. Apesar que na lei civil brasileira agora houve uma mudança dizendo que o adultério não é mais considerado motivo para a separação. A lei mudou, mas a lei de Deus não mudou não, continua sendo a mesma porque ela é perfeita. Então, as leis estão aí. E além da lei que nós assinamos perante um juiz, que é o nosso contrato de casamento, o casal, eles têm e tem a lei de Deus que nos norteia. E eles justamente têm que dizer, nós vamos seguir a lei de Deus. E a lei de Deus você já segue todos os dias, todo momento, todos os lugares. Então você fica tranquilo quando você se firma com Deus, porque fiel é Deus para nos manter de pé. Fiel é Deus para nos manter em comunhão com Ele. Fiel é Deus para nos manter em comunhão com o nosso cônjuge. Deus é fiel, Deus tem caráter. Mas, Vanderlei, o meu cônjuge está fazendo coisa errada. Ore, dobre o joelho, clame a Deus por misericórdia. E Deus vai fazer o milagre acontecer tremendamente. Então, o adultério conjugal é pecado. É pecado. Porque eu tenho um compromisso, eu firmei, eu dei minha palavra ao meu cônjuge de que nunca iria traí-lo, ser fiel até a morte, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, dependendo de cada voto, como o casal cita, escreve, ele só tem que cumprir, porque ele deseja realmente. Poxa, mas eu perdi o amor pelo meu cônjuge. Estou falando de caráter, não de sentimentos, que é diferente. Estou falando de caráter. Sua postura, mesmo que eu não o ame mais, eu não vou trair, porque eu tenho caráter. Se vocês eu não amo mais e isso é uma brecha para poder você ter uma relação extraconjugal, isso é mau caráter. Você não tem caráter refinado, o seu caráter é falho. E você, se você não tem caráter, você é um mau caráter, ou você não tem moral para falar. Ok? Então o adultério conjugal ele é uma possibilidade, sim, para todos nós, mas com a graça do Senhor Jesus Cristo nós podemos clamar por Ele, para que nos mantenha de pé, para a glória dEle o tempo todo. O Senhor Jesus Cristo, Ele deseja que o nosso relacionamento conjugal reflita a nossa relação com Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele, quando ele olhou para um casamento lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, ele já estava fazendo como que a analogia da relação dele com a igreja dele e vice-versa, porque a fidelidade é um ponto fundamental. Ele não pode justamente entender que eu me relaciono com fidelidade com Deus e sendo infiel ao meu cônjuge. Isso é incompatível, não existe isso. Não existe isso. Existe um movimento aí chamado evangélico de casais cristãos, crentes, que permite a troca de casais. Isso é demoníaco, isso é do inferno. Isso não existe na Bíblia. Isso foi inspirado por demônios que estão fazendo isso com que casais caiam nessa teia, o chamado relacionamento swinger. Isso é coisa do inferno, isso revela justamente pessoas que não têm comunhão com Deus e usam a capa de evangélicos para fazer essas coisas. Isso não é de Deus, não é de Deus, porque Deus não pratica adultério, Deus não pratica prostituição, Deus é santo. E quando cita, né, que feliz é o leito sem mácula, ele não está apenas se referindo à fidelidade, mas justamente à forma como o casal se relaciona. Isto é fidelidade, porque também no leito, quando a gente só pensa na vida sexual, não é. Está falando no leito é quando a gente confirma nossos laços, dorme abraçado, diz que ama, fica em paz, toda uma relação de fidelidade em todo aspecto que envolve um casamento. Então, isto é do inferno. Isso é do inferno. Isso é do inferno mesmo. E um pouquinho mais lá na frente eu vou falar sobre essa questão de ser mais aprofundado em relação à fidelidade, que você às vezes evita, você pratica fidelidade não praticando, mas nós sabemos que a prática ela já começa nos pensamentos, nos desejos. Depois, o autor da revista, ele vai trabalhar agora o adultério social, que fica, ele cita o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, em Tiago 4, versículo 4 e 5. Eu vou também abrir a minha Bíblia aqui. Eu não deixei separado o texto.
Quer dizer, eu não deixei a Bíblia separada, né, aqui. Tiago 4, versículo 4 e 5. Ele fala bem assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós de quem vão diz as Escrituras: o Espírito que habita em vós ou em nós tem ciúmes. Então ele nos chama de adúlteros, aquele que tem uma amizade com o mundo. Mas o que isso... Perdão, irmãos. Isso está falando justamente na questão da minha relação. Porque a sedução que o mundo faz, o mundo tem os seus valores firmados neles mesmo, no interesse, na vontade própria, nos desejos. Nós temos nossa relação firmada na vontade, no desejo, no interesse de Deus, na pessoa de Deus. Salmos já diz: feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Precisamos colocar isso no coração para entender que a nossa relação com o mundo pode se tornar uma relação de adultério, sim, com Deus. Nós precisamos entender que a nossa relação com o mundo, a forma como nós lidamos com o mundo, pode refletir, sim, uma relação de adultério, sendo fiel ao mundo e sendo infiel a Deus. Nós temos uma sociedade que a cultura nossa é sempre tirar vantagem, dar um jeitinho, favorecer nossas próprias situações. Isso tudo é errado. Quando você vai ao mercado e você mexe alguma coisa e cai e quebra, você simplesmente coloca no lugar todo quebradinho e vai embora. Isto é seguir o caminho do mundo. Porque eu entendo que se eu quebro uma coisa que não é minha, eu tenho que restituir. Foi o exemplo que Zaqueu diz, que eles apenas citou o livro de Levítico. Se eu defraudo alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, quando você vai a um mercado e você quebra alguma coisa, o certo é você pegar aquela coisa e pagar, porque aquilo tem dono. E você está dizendo que o problema dele não é meu. Aí você acha que o contexto do mercado te livra da isenção. Isso é relação com o mundo, porque o mundo faz isso. Mas nós, os cristãos, não fazemos essas coisas. Se nós somos infiéis nas pequenas coisas, seremos também infiéis nas coisas maiores. E isso vai quando você copia numa cola, numa prova, num concurso, qualquer coisa, você se for desonesto. Quando você deseja as coisas que o mundo faz errado e dizendo que não tem nada demais. Perdão, irmãos. Então a gente precisa entender que a influência do mundo existe sim, mas eu preciso de recusar, eu preciso rejeitar isso na minha vida, eu preciso perceber que essas coisinhas pequenininhas, essas poeirinhas da vida, que vão minando o meu caráter, vão fazendo com que eu seja uma pessoa desonesta, eu preciso impedir que isso tome conta, porque eu praticando a desonestidade em graus menores, para praticar em graus maiores, não vai custar completamente nada, porque eu já estou aprendendo que as coisas pequenas erradas que eu faço não afetam a minha vida. É isso que é a sociedade, é si mesmo. Todo mundo quer levar uma vantagem. Né? E eu conheço um cristão que tem o famoso gatunete em casa, que assiste a televisão via cabos colocados por traficantes, ou que usa maneiras escusas. Infidelidade, está sendo infiel, está seguindo o modelo do mundo. E a Bíblia, Tiago diz que quem pratica isso está sendo infiel, é adúltero, está adulterando o princípio da fidelidade de uma relação que exige um caráter refinado, porque ele tem um caráter. Ele tem uma qualidade de vida que você não tem nem eu, mas ele quer que a gente chegue parecido com o Filho dele, Jesus Cristo, que é intocável, caráter irretocável, porque é perfeito. Nós temos que justamente cada dia mais observar, perceber que nós estamos sendo tentados. Quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você vai ver lá, escondendo alguns ganhos que você teve, não declara. Desonestidade. O caráter cristão, ele tem que ser refinado, muito bem mesmo, porque isso vai refletir muito bem no seu casamento, vai refletir muito bem na sua relação com Deus, vai refletir muito bem como que você lida com as pessoas, até com a igreja. Nós somos desonestos. Quando a gente leu, o livro de Atos, Ananias e Safiras, aqueles desonestos que venderam suas propriedades e esconderam parte do ganho, mau caráter. E nós somos, às vezes, mau caráter em níveis menores, mas somos mau caráter. Então, justamente, não podemos ficar seguindo o modelo do mundo. Aquele que quiser ser amigo do mundo, seguir o padrão, o modelo do mundo, constitui esse inimigo de Deus.
Às vezes nós somos inimigos de Deus dentro da casa de Deus. E isso não está certo, né? E a gente vai aprendendo dessa forma que nós temos que recusar, né, esse formato de relacionamento com o mundo, porque Deus não se agrada. A Bíblia, Jesus Cristo, quando orou por nós, disse: peço que não os tire do mundo, mas livra-os do mal. E quando esse mal aí, tanto no grego, ele se refere tanto ao mal maligno, vindo por parte de Satanás, como o mal também da sociedade, de comportamento, que reflete um caráter errado. Eu conheci, na época eu trabalhei como fotógrafo, alguns anos atrás, eu lembro que eu fazia vários eventos e teve uma pessoa cristã na igreja, não vou citar nem o nome nem a denominação, que não é ético isso fazer, mas ela casou e eu falei: quando vocês forem fazer a parte de assinar, né, fazer a assinatura do casamento, vocês precisam dar aquela paradinha, olha para a câmera e dá aquele sorriso. Ela disse: não, Vanderlei, a gente não vai assinar nada, porque só vou casar no religioso. Eu falei: mas por que só no religioso? É que se eu casar no papel também, eu vou perder a pensão do meu pai e eu não quero perder isso. E eu fiquei assim, e casando dentro da igreja, dentro da igreja. Eu falei: isso é mau caráter. Está dizendo: Deus não é fiel o suficiente para me sustentar. Eu prefiro viver uma relação matrimonial, uma relação não confirmada pela justiça, pela lei brasileira, para não perder o dinheirinho que eu recebo da pensão do meu pai. Isso são pessoas que têm um caráter e que pensam: não tem nada demais, eu vou continuar vindo na igreja, dando meu dízimo normalmente. Adúlteras. Precisamos pensar muito bem nisso, E não foi só uma pessoa não que eu conheci outras pessoas também, que preferiram viver o pecado para não abrir mão de alguns ganhos que estavam tendo. Depois tem na relação adultério espiritual. Em Mateus capítulo 12, versículo 39, então vamos lá abrir Mateus 12, versículo 39, está na revista, irmãos. Todos esses textos estão na revista, você pode ler com calma depois. Eu já abri aqui Mateus e estou aqui na página. Mateus 12, versículo 39 fala bem assim: o milagre, isto mesmo, né? Mas ele respondeu-os e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Lembrando que o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no útero, no ventre, né, no ventre de um peixe, no estômago de um peixe. E Jesus Cristo disse que o sinal que vai receber é que o Filho de Deus vai ficar 3 dias no sepulcro, mas vai ressurgir. Assim como Jonas ressurgiu das entranhas do mar, Cristo também iria ressurgir da entranha da morte. Aqui mais ele fala de geração má e adúltera. Agora vem a questão justamente do adultério espiritual. O adultério espiritual você se dá não somente no seu conceito de viver, não estou praticando o adultério, mas o adultério espiritual parte da sua compreensão da sua relação com Deus. Você é infiel a Deus? Sim ou não? Você pode ser infiel a Deus de diversas maneiras. Eu vou agora tentar fazer um apanhado das questões sociais, né, também conjugal, para poder entender como que está tudo ligado, como falei ainda há pouco. Se você casa simplesmente para poder ter uma vida sexual ativa, que é um dos benefícios do casamento, você está sendo infiel a Deus. Porque Deus não fez o casamento somente para se ter vida sexual. Se você casa apenas para poder ter uma vida financeira mais equilibrada, você está sendo infiel a Deus, porque Deus não fez um casamento para você apenas ter uma vida mais folgada financeiramente. Se você casa para poder não ficar solteiro ou solteira, você está sendo infiel a Deus, porque Deus não fez casamento para que as pessoas apenas deixassem ficar ser solteiro, mas que casasse para a glória dele. Se você casa apenas porque quer algo novo, uma nova aventura na tua vida, você está sendo infiel a Deus, porque Deus não fez o casamento para você ter uma experiência de aventura. Deus não fez o casamento para esses princípios regidos pela sociedade, que é no nível social. Ainda há pouco que eu citei aqui, Deus ele chama para você entender que o casamento é uma relação de comunhão que eu tenho com Deus e com o próximo. Eu caso para obedecer a Deus, eu caso para agradar a Deus, eu não caso para me agradar.
Me agradar é a consequência da bondade de Deus em me abençoar, porque eu estou obedecendo a Ele. Eu obedeço a Deus, eu quero agradar a Deus, e Deus vai me agrada, como diz muito bem a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas a regra é primeiro Deus, e depois a sua vontade vai ser agradada por Deus, porque Deus vai se agradar em te abençoar. Na relação espiritual com Deus, em todos os níveis, você precisa o tempo todo se relacionar com Deus, e Deus me ajude a ser fiel. Me ajude a entender qual é a tua agradável vontade para a minha vida, para que eu possa viver todos os dias. A infidelidade nossa espiritual, o adultério espiritual, a gente pratica sem a gente perceber. Nós temos uma gama enorme de opções para praticarmos as coisas erradas, sermos infiéis a Deus. Quando você assume o compromisso, não cumpre, se eu for um exemplo muito claro, né, se eu marco um ensaio na igreja, o pessoal da música aí permite o exemplo deles, e se eu marco um ensaio na igreja para tal horário e tal dia, e a pessoa não vai, simplesmente fica em casa à toa, ela está sendo infiel. Ela está dizendo, não confia em mim, não cria na minha palavra, não cria no meu caráter. E Jesus Cristo ensinou, aquele que prometeu, cumpra logo. Cumpra logo. E também fala ainda, depois que, no livro de Osés, se eu não me engano, que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E quando se refere à obra do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. E o casamento está dentro dessa relação de obra do Senhor, porque o casamento faz parte do plano de Deus, faz parte do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, porque Deus nos deu o casamento para gerarmos uma família que glorifique a Ele, que gerem filhos que glorifiquem a Ele, que gerarão filhos que irão glorificar também a Ele. Então, na fidelidade nossa com Deus, a gente tem que fugir da sedução do adultério, sermos infiéis a Deus, em todos os aspectos. Aí você entra assim, no aspecto emocional, como se tem ainda há pouco aqui, por que eu caso, no aspecto financeiro, sim, em todos os sentidos, como que eu gasto o dinheiro que Deus me dá, de que maneira que eu gasto, lembrando que o dinheiro é dele, não é meu, ele me empresta, e ele faz até a promessa que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Uma semente pode produzir 30, 60, ela pode produzir 100 vezes mais. Fidelidade a Deus. Eu sou um adúltero, eu sou infiel a Deus, porque muitas das vezes eu estou dizendo que tenho uma comunhão com Deus, mas estou desejando os deuses desse mundo. Jesus Cristo falou que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, o Manon, Deus Manon. Então eu tenho que observar como que eu me comporto na minha relação com Deus todos os dias, para que eu não pratique a infidelidade. Porque não adianta eu encher a minha casa de textos bíblicos, não adianta eu querer praticar coisas religiosas se eu não pratico minha fidelidade a Deus, se eu não pratico a minha devoção a Deus de maneira sincera, honesta. Muitos cristãos fazem o seu voto, né, diário de adoração como um ritual. Já li a Bíblia. Tá, ótimo, que benção, faça isso, leia a Bíblia, mas entenda que ela está aí para te ensinar, para te corrigir. Deus está te dando justamente as regras para te mostrar como que é. Até porque, meu irmão queridos, dentro de uma relação matrimonial, dentro de um ato de adultério, como foi citado aqui, nós temos as leis. E quem cita, quem dita essas leis é Deus, não é você nem eu. Se eu for montar um contrato com uma empresa, nós temos que sentar à mesa e discutir os termos do contrato, aquilo que é interessante para mim é interessante para a empresa. Mas na minha relação com Deus, quem dita as regras são Deus. Quem dita as regras é Deus, porque Ele é que faz isso comigo. Porque Ele que tem todos os termos necessários, santos, justos e fiéis, para que a nossa relação seja justamente segundo o padrão dele, porque Ele é um padrão, eu não sou padrão nenhum. Então, quando eu quero me relacionar com Deus, pegando o casamento como analogia de relacionamentos, é Ele que dita as regras, é Ele que diz como tem que ser, de que maneira. E Deus conhece muito bem os corações. Você pode enganar o teu cônjuge dizendo, eu te amo, falando da boca para fora, mas Deus sabe o que está lá dentro do coração. Você até pode dizer para Deus, Deus, eu te amo, mas Deus sabe o que está lá dentro do seu coração. O importante é que o nosso caráter ele é aperfeiçoado nas nossas relações. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa e você ama essa pessoa realmente, e você começa a ter a oportunidade em outros lugares de praticar um adultério, ser infiel, você vai pensar, puxa, essa pessoa não merece isso que eu estou com vontade de fazer, que me deu vontade de fazer.
Lembrando que vontade é uma coisa que dá e passa. Então você, na sua relação, você lembra, não vou fazer isso, não vale a pena ser infiel ao meu cônjuge, não vale a pena ser infiel a Deus somente por causa de um busca de um prazer momentâneo, temporário, mesmo que leve até anos, mas não vale a pena, porque o estrago é muito maior, o dano que gera é muito maior. Quando você peca, você sente o peso do pecado, se sente mal, desconfortável, fica com vergonha. Isso é até sadio, porque senão que você não tem o Espírito Santo dentro de você. Pior quando você peca e diz, opa, pequei, como falar em Provérbios, lambe os lábios ainda, não pequei, não fiz nada de errado. Então quando você tem essa sensibilidade, isso é ótimo. Então quanto mais você se relaciona com a pessoa, mais você sente esse carinho, você entende o amor, vocês têm uma fidelidade de relacionamento, vocês têm uma cumplicidade, fica mais fácil ainda você praticar os atos do teu caráter, dizendo, eu não quero, eu não vou, não desejo. Lembrando que o pecado você pode praticar de algumas maneiras. Você pode praticar no ato, você pode praticar no olhar e você pode praticar também no desejar no coração. Às vezes você não pratica o ato, às vezes você nem sequer olha, mas você deseja no coração. Então a fidelidade tem que partir justamente de um coração puro. Fala assim, o meu coração não é puro, eu não pratico, eu não olho, mas eu desejo no meu secreto. O meu coração deseja isso. Nós precisamos entender claramente que quando o nosso coração é tratado pelo Senhor Jesus Cristo, ele gera em nós sentimentos santos, ele gera em nós sentimentos de desejo de querer agradar a Deus cada dia mais, porque Deus ele é fiel. A Bíblia diz que se formos infiéis, ele permanece fiel. Deus não lida com vingança. Já que você errou, também vou fazer mal a você. Já que você me traiu, também vou te trair. Que isso é uma cultura social. Né? Quantos casais, quantas pessoas que descobrem que foram traídos, falam que também eu vou devolver na mesma moeda. Isso é mau caráter, isso é um conceito de sociedade pervertida, corrompida, que não conhece a fidelidade de Deus. Então, quando você caminha com Deus, você não vai desejar no seu coração ter um padrão de relacionamento baseando-se apenas nas leis dos homens ou apenas no conceito social de relacionamento, mas você vai querer viver segundo o que diz a Bíblia, segundo a Bíblia ensina, orienta e mostra para a gente claramente. Você vai entender que o pecado ele pode ser muito mais discreto sem você perceber, mas quando você entende isso, coloca diante de Deus, Deus muda o meu coração, muda os meus desejos, muda a minha vontade, Deus já faz o milagre acontecer em você. Aí você vai ver um casamento abençoado, você vai ver um casamento restaurado, você vai viver um relacionamento com Deus, saindo da esfera só do casamento, mas quem é solteiro, você vai estar num entendimento de que Deus, o Senhor é fiel. Né? Até porque a Bíblia chama a igreja de noiva, compromissada com o noivo. O casamento já está marcado, já está tudo certo, já foi assinado o documento no cartório. Na nossa lei brasileira, quando você vai casar, você assina os documentos e você tem até 30 dias para casar. E a ideia é essa, eu já estou casado, a igreja já está casada. E nós só estamos esperando um momento quando nós vamos encontrar com o noivo nas nuvens e desfrutar da comunhão eterna com ele. Então você já está casado, você já tem um voto matrimonial, em termos de analogia, assinado com o Senhor Jesus Cristo. Você já tem um voto de fidelidade conjugal com o Senhor Jesus Cristo. Agora deseja viver isto cada dia mais. Apenas porque Ele é fiel, porque você vai desfrutar da comunhão com Ele, você vai desfrutar de como que Deus ele é justo e que a balança de Deus na nossa relação com Ele sempre vai querer nos abençoar, nos ensinar a vivermos em qualidade de vida. Deus não é um Deus carrasco. Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe das nossas dificuldades em sermos fiéis em tudo e o tempo todo. Deus sabe disso. Deus sempre soube. Agora, o que Ele quer é justamente eu querer, perdão, irmãos, tá? Eu querer e eu deixar Ele mudar. Conversando com uma moça esta semana, para poder encerrar, ela falando da dificuldade que ela estava tendo no casamento, e ela disse, me arrependo de ter casado com essa pessoa. Os motivos foram errados, os motivos não foram certos. Aí você se arrepende. Aí eu falei com ela, tudo bem,
Você está disposta a deixar Deus realmente a interferir no seu casamento? Eu falei, claro. Eu falei, então você vai fazer uma oração pedindo perdão a Deus, porque você casou pelos motivos errados, não foi para a glória dele. E você vai dizer, Deus, eu te dou a liberdade de o Senhor mexer no meu casamento, na minha relação com o meu marido, para o Senhor fazer isso segundo o teu querer. E ela fez isso. E está desfrutando, aos poucos, o cuidado de Deus diferente agora no casamento. Ela está entendendo que Deus pode infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Desejo que Deus te abençoe, Deus guarde seu coração, que te ajude a ser fiel em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as questões. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja transbordando na sua vida e na sua família. Fique com Deus.